Gente, sejam bem-vindos à Casa do Lago. Eu tô tão feliz que vocês nem têm noção. Essa casa levou 2 anos para ser feita. Sempre eu gosto de dizer que ela foi feita a 3 mãos, né? Eu e mais o casal, meus clientes. E a gente teve um bom trabalho para poder unir os desejos de cada um, os gostos, as prioridades. Essa finalização toda aqui, ela teve um bom tempo de muita escolha da minha parte. Eu quis tentar unir os desejos e os sonhos deles, como eu falei. Então, aqui de um lado eu tenho um sofá rosa que reproduz um pouco da personalidade da minha cliente. Ele tem assim uns ares mais românticos. Desse lado aqui eu trabalhei um pouquinho, eu não posso dizer que seja masculino, mas eu trabalhei uns tons mais unissex, posso falar assim. Trabalhei um sofá cinza, uns tons de um azul marinho. E aí a gente veio para uns quadros que tem uma textura de pintura. As mesas de centro, trabalhei também nos tons de escuro. E daquele lado, se vocês perceberem, ele tem um toque mais feminino. Então a gente consegue unir essa questão do casal aqui nesse espaço. A escolha desse quadro também, que caiu perfeitamente com as cores. É um conjunto de cores aqui, unindo com o rosa, o verde. Agora o meu local preferido, tá, gente? A sala de jantar. Eu acho que aqui foi um trabalho um pouco difícil, porque os clientes, eles não queriam nada que pesasse e, ao mesmo tempo, eles queriam algo bem original, algo que fosse a cara deles. Por toda a casa, a gente trabalhou essas portas brancas na laca e com detalhes originais da casa. Assim, a Casa do Lago, a gente procurou trabalhar uma identidade. Então, desde as portas de madeira que foram pintadas, em lá que a gente tem esses puxadores que foram colocados dessa forma aqui, já mais abaixo mesmo, até as esquadrias da fachada, que a gente também trabalhou com uma tonalidade de um cinza chumbo, e elas também têm um desenho original para casa, elas não são iguais. Tudo isso casou com essa proposta de ser algo clean e ao mesmo tempo único, original. Gente, então vou voltar aqui para o meu xodó, que é essa sala de jantar. Eu fiquei apaixonada porque eu precisei escolher um pendente, né, que fosse um pendente que ao mesmo tempo ele nem fosse muito moderno, porque realmente os clientes, eles não têm essa cara de ser muito modernos, e não podia também ser algo muito pesado, muito clássico. Então tinha que ficar no meio termo, algo que desse uma originalidade, que fosse bem horizontal, né, e que ao mesmo tempo tivesse uma presença forte. Toda a parte de composição de adornos, né? Isso aqui teve assim uma pegada bem pessoal minha, e o cliente, eu posso dizer assim que ele confiou muito no meu trabalho. Ele me deixou super livre para escolher essa parte, sabendo que eu conheço muito o gosto dele. Afinal, foram 2 anos a gente de reuniões e trabalho e intensas visitas em lojas também, até refinar esse relacionamento, né, que a gente acaba construindo com o cliente. E eu acho que isso aqui, ele ficou a cara do cliente, e eu posso dizer que ficou a minha cara também, porque eu me apaixonei por esse espaço. E tem outro cantinho aqui da casa que para mim é um cantinho especial também, porque ele tem uma história que é a copa, ou pode-se chamar também de sala de jantar. Ele tem um acesso direto aqui para a sala e um acesso ali para a cozinha, aquelas portas dão para a cozinha. Mas eu vou explicar para vocês por que ela tem uma história especial. Se vocês puderem ver esse espelho da sala de jantar, ele foi também um desenho original meu. Eu reproduzi a primeira vez na Casa Cole 2016. Eu fiz uma sala de jantar na Casa Cole e eu fiz esse espelho para lá. Era um espelho original, a ideia é que ele fosse um espelho estilhaçado mesmo, que ele fosse um espelho quebrado. A gente tinha fechado esse projeto com esses clientes há pouco tempo. A gente ainda estava naquela fase de namorar, né, o projeto. E eles foram visitar a Casa Cole e eles se apaixonaram pelo espelho. Isso para mim foi uma surpresa, porque ele é um espelho, eu acho ele belíssimo, mas ele é um espelho que, assim, ame ou odeie, né? Porque ele é um espelho quebrado. A intenção é de um espelho que tenha sido estilhaçado em 2 lugares. E eles se apaixonaram e eles falaram: Liana, a gente quer esse espelho na nossa casa. Isso pra mim foi uma honra, fiquei muito feliz. E ela disse assim: a gente tem que arranjar um lugar para esse espelho.
E um outro ponto que eu gosto muito é que a gente continuou na base neutra, como eles já tinham me pedido, e aí a gente entrou com alguns detalhes assim mais clássicos, com a pegada Art Deco. Então a gente tem esse lustre também com os toques de preto que caiu perfeitamente no espaço, as cadeiras estofadas com as taxinhas, né, que também tem aquela pegadinha do clássico. A copa, ela continuou naquela pegada do meio termo mesmo, nada 100% muito moderno, nada 100% muito clássico, mas algo clean, contemporâneo, atemporal. Vou mostrar pra vocês, tá escondidinho, gente, não vou nem abrir, tá? Mas aqui tem uma louçaria, a gente puxando aqui, ó, pra vocês, tem uma porta que dá acesso à louçaria do cliente. Hã? Só me apareceu no espelho quando tu puxou. Foi? Foi. Corta então. Aqui, gente, ó, tem um acesso a uma louçaria, tem uma portinha. Não vou mostrar tudo, tá, gente? Porque não tá arrumadinho lá dentro. Mas a gente quis dar esse efeito, assim, de camuflado. Então não tem puxador, não tem nada que chame a atenção pra essa porta. Mas aí tem a louçaria do cliente, tá? Outro lugar que a casa, que eu acho que é maravilhoso, e assim, eu digo que é a casa do lago, mas pra mim também ficou uma casa que ficou com uma sensação de integração maravilhosa. É a questão da varanda, que a gente ficou com essas portas bem grandes de acesso à varanda. E se vocês perceberem, algo que o cliente também me pediu e que eu fiquei muito feliz, porque a gente tem muitas vezes os clientes, eles não querem fazer essa integração de jardim e sala, né? Querem realmente dar uma quebrada nisso. E esse cliente não, ele falou: Liana, eu quero abrir a minha janela e dar de frente pro meu jardim, né? Então, se vocês perceberem, eu tô aqui no jardim e eu já passo diretamente para a sala, né? A sala que tá super arrumada e você já dá de cara para um gramadão desse. Para mim é algo que fez uma diferença muito grande. Aqui, gente, ó, essa mesa, desde o início também, o cliente, a gente trabalhou com uns traços mais clássicos na casa. A gente trabalhou muito a questão do cinza, que era outro tom que a cliente gosta bastante. E aí a gente também quis trabalhar a questão da atemporalidade. Então, trabalhar com cores muito fortes não era muito a pegada da cliente, nem a minha. Então, isso também casou. Então, a gente trabalhou aqui um cinza, um preto, os tons de madeira. Mesmo sendo uma varanda, né, gente? E às vezes você pensando assim, poxa, mas a gente tá em Fortaleza, né? Cadê o amarelo, o vermelho, né? Mas realmente não era a pegada desse projeto. E eu acho que ficou belíssimo. Assim, o cliente, ele queria uns tons mais sóbrios, ele queria algo que deixasse um aspecto de mais sofisticação. E a gente conseguiu chegar nesse ponto que o cliente pediu. A gente chegou no tom de uma paleta de cores que ficou super harmônico. A parte da ilha de trabalho, com churrasqueira, num Caesar Stone cinza que a gente trabalhou. E aí, entrando ali para aquela parte de estar também, móvel preto, as tabicas, né, que é um trabalho de marcenaria também super atemporal, que eu adoro. E a gente conseguiu colocar no cinza. Eu não posso nem falar, porque olha que coisa linda a vista dessa casa, desse ângulo aqui, né? A casa totalmente aberta. A gente vê ali a copa, os espelhos, a sala com esses tons do cru, do cinza, da madeira. A gente tem esses materiais também naturais. Se vocês puderem perceber, a gente tem uma sobreposição de materiais muito parecidos e de cores que se complementam. Eu posso dizer, gente, que essa casa, ela é para toda a vida mesmo. Ela não cai nunca de moda por toda a arquitetura dela, o trabalho de interiores dela. Uma outra coisa importante, viu, gente, é que o forro de gesso, ele também foi trabalhado de uma forma a não cair nunca de moda. Ele é liso, com pequenos detalhes. Isso foi algo também, porque no clássico vocês sabem que tem muita sanca, né? A gente trabalha muita sanca, muito detalhe de gesso, e foi algo que eu pontuei com a cliente. Olha, a gente vai dar alguns toques clássicos, então a gente trabalha com boisserie na parede, a gente trabalha com as portas com um trabalho mais feito manual de marcenaria, alguns recortes, frisos, mas a gente procura deixar tudo mais clean, não pesar na mão na casa, e aí a gente consegue ter o clássico, o sofisticado, que era algo que a cliente queria bastante, e o atemporal. Ela não vai ficar uma casa datada, ela vai ser uma casa para todo sempre. Gente, eu sei que eu prometi para vocês mostrar a casa toda no episódio só, mas é impossível, eu falo demais e a casa tá muito linda. Então, gente, no próximo episódio eu vou mostrar o home, o escritório e o quarto do casal, que são também espaços essenciais na casa. Quem gostou, curte aí, se inscreve no canal e indica para os amigos, tá? Aguardo vocês no próximo episódio.